Olá, olá. Tá todo mundo careca de saber que essa classe de quarterback é bem mais ou menos, né? Então, assim, eu não vou forçar a barra aqui e tentar vender coisas que eu não acredito. Temos quantos? 8 quarterbacks aqui e eu vou colocá-los em prateleira. Vai brilhar, depende de onde cair, projeto e Garoppolo Kids. Vamos lá. Taylor Green, de Arkansas, Clay Kubinick, de Clemson. Vou colocar o mouse aqui em cima deles para ficar melhor. Então, Clay Kubinick, de Clemson. Cole Payton, de North Dakota State. Drew Allar, de Penn State. Garrett Nussmeier, que não coube aqui, né? Cortou o nome dele, de LSU. Fernando Mendonça, de Indiana. Sua bela rosa do Rose Bowl, que eles vencerão Alabama, do Ty Simpson. E o Carson Beck, tá? Que tá há bastante tempo no college já, muita gente já conhece, da época de Georgia e tal. Tem um helicóptero aqui em cima, um monte de barulho, sei lá o que tá acontecendo. Mas espero que a câmera não vá captar. Então, assim, eu devo fazer na semana que vem, acredito que eu faça, o meu top 5 quarterbacks. Não vai ter todos esses aqui. E num primeiro momento, eu vou colocar esse vídeo apenas para os membros, né? Que é tentando projetar a vida dessa galera aí, especialmente o contrato de calouro, tá? Os 4 primeiros anos na NFL e como eu enxergo essa classe. Essa classe é ruim de quarterback? É ruim. Essa classe é pior do que a classe do Brock Purdy, que ele foi a última escolha e que o principal prospecto antes do draft era o Kenny Pickett? Não, não é. Essa classe é melhor. Pode acontecer, assim como aconteceu naquela classe, que o Malik Willis era um grande projeto e evoluiu e agora vai ganhar 30 mil em Miami? Pode acontecer. É justamente por isso que a gente está fazendo essas prateleiras. Porque num primeiro momento, a classe é horrorosa. Dói os olhos assistir o tape desses caras. Estou falando sério, dói os olhos. Assim, em alguns momentos eu olhei e falei, o que eu tô fazendo? Eu poderia estar fazendo outra coisa na minha vida, vendo tape de outras posições, mas eu estou vendo esses quarterbacks. E muitos deles aqui não vão ser draftados nem na primeira, nem na segunda, e talvez nem na terceira rodada, tá, meu povo? Então, assim, a coisa é complicada deste ano. Tá feia a coisa. Então, vamos lá, sem mais delongas, para falar um pouquinho de cada quarterback. Eu não vou me estender tanto, pra gente não deixar um vídeo pesado, maçante, cheio de name dropping. Eu vou falar um pouquinho de cada um, o que eu espero no contrato de calouro, quem eles são e tudo mais. Taylor Green. Taylor Green é um quarterback da raiz Colin Kaepernick. Ele é o mais atlético de todos esses, embora o Cole Payton tenha um certo atleticismo. Jogou como running back anteriormente, o Cole Payton, inclusive. Taylor Green é o mais atlético aqui, tem as melhores ferramentas, tá? Tirando o braço, força no braço, que aí vai ser outro jogador que eu já vou falar. Mas em termos atléticos, como atleta de futebol americano, o melhor é o Taylor Green. Obviamente, isso não significa que ele é o melhor quarterback. É óbvio que não. Mas ele tem coisas que não se ensina, né? No caso, o atleticismo. O Taylor Green, ele é o maior dos projetos. É um grande projeto. Eu não pegaria o Taylor Green na primeira rodada, não pegaria o Taylor Green na segunda rodada, não pegaria o Taylor Green na terceira rodada. Ele é um cara de dia 3, na minha visão, tá? Muito cru na parte técnica, muito cru em antecipação, processamento pós-snap, etc, etc. Até em precisão. Mecânica também, é um grande de um projeto. Pode ser que se ultra lapidado ele vire um Malik Willis da vida? Pode, mas vai demorar um certo tempo. Clay Kubinick, para mim, é Garoppolo Kids. É um jogador que tem muita dificuldade sob pressão. Fiquei muito frustrado com 3 jogadores dessa classe em relação ao que eles não mostraram no ano passado. Claro que houve todo um contexto de lesões e tudo mais, mas isso faz parte da equação. Clay Kubinick em Clemson, o Drew Allar em Penn State e o Garrett Nussmeier de LSU. Esses 3 não evoluíram como a gente esperava no college football. E isso é um grande alerta. O grande ponto do Clay Kubinick. É um quarterback até preciso em curta distância, mas é um quarterback que não conseguiu levar Clemson à terra prometida. Não é um quarterback que joga bem sob pressão. Pressão é a grande criptonita dele. E se no college football ele está tendo problemas com pressão, na NFL vai ser ainda mais complicado. É um grande Garoppolo Kids, um reserva, também não vejo ferramentas atléticas muito extraordinárias. Cole Payton, de North Dakota State, que é a universidade do Carson Wentz, a universidade do Trey Lance. Poderia-se dizer que é um Trey Lance canhoto, tá? Eu, como quarterback, talvez tenha uma carreira melhor que o Taylor Green, mas muita gente prefere o Taylor Green do que o Cole Payton, eu vou deixar no projeto, tá? O Cole Payton é um quarterback canhoto que começou a carreira teve snaps como running back, tem o braço forte, tem capacidade de fazer jogadas explosivas, mas a parte técnica dele é muito, mas muito cru. Talvez como passador menos cru que o Taylor Green, talvez, mas ainda vejo muito ele segurando a bola muito mais do que deveria. Ele telegrafa o passe, ele não consegue antecipar tão bem os passes em North Dakota State, ficou muito nítido isso nos poucos tapes que eu vi dele, porque não tem tanto tape na All-22 dele disponível, né? Fiz o que deu. Mas é um projeto, né?
canhoto, corpo de quarterback mesmo, mas eu acho difícil que dê certo, né? E aí, com esse histórico de Trey Lance, com esse histórico de Anthony Richardson, fica complicado, porque tem um outro ponto que joga contra o Cole Payton, e pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eu vou falar que o Ty Simpson tem 15 jogos, eu também tenho que falar que o Cole Payton tem muito menos experiência, né, do que a gente gostaria, 1 ano, e a experiência dele é na segunda divisão do college. Tá certo que North Dakota State é a grande universidade da segunda divisão do college. Show de bola. Mas ainda assim, a competição é bem abaixo. O Drew Allar, já falei em outro vídeo, que eu vi uma analogia fantástica e adotei essa analogia, não é minha, né? Vocês sabem que eu amo analogia, mas essa não é minha. O Drew Allar, agora não sei quem fez, né? Mas agora, honestamente, não sei. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários. O Drew Allar, ele é um lançador de foguetes rodando Windows 95 e dá bastante tela azul. Se vocês pegarem apenas a força no braço do Drew Allar, da hora. É o braço mais forte da classe. Se vocês pegarem o biotipo, né, a composição física dele, você olha e fala, pô, quarterback. Quarterback moderno, grande, alto. Mas se vocês pegarem as interceptações do Drew Allar, é um festival de cagada. Nossa senhora, velho. É interceptação em zona medonha contra a USC. É interceptação que a bola vai atrás do recebedor e cai no colo do marcador que tá em mano a mano, e aí o ball placement é horroroso. Qualquer sinal de pânico no pocket, ele tem uma vontade de fazer besteira muito grande. Então, assim, é um lança-foguete, é um braço muito forte? É, mas é zero calibrado. E quando eu digo zero calibrado, não é só nessas interceptações, marcação em zona no meio do campo que ele faz besteira e o linebacker agradece. É também um screen que, tipo, o maluco tá a 5 jardas dele e ele lança muito longe, ou no chão, ou o trabalho de pé se embaralha todo. Nossa, é um festival de horrores. Então, o Drew Allar, ele, para mim, é um enorme e colossal projeto. E eu acho muito difícil que dê certo. Ele tem ferramentas físicas muito boas, mas tem um certo histórico de lesão, não evoluiu e a parte mental é muito crua, tá? É um jogador que a comparação é o Kyle Boller, que era muito forte, mas não se desenvolveu no resto. Agora vamos lá. O Garrett Nussmeier, eu oscilo entre depende de onde cair e Garoppolo Kids. Eu vou colocar o Garrett Nussmeier no Garoppolo Kids. Ele tende a ser o que o Mac Jones é hoje como reserva. Um reserva que não vai comprometer, um reserva que vai te entregar 2, 3 bons jogos, um reserva que vai te entregar um jogo de 200 jardas se você tiver um bom running back. Se você pegar o Garrett Nussmeier e colocar no San Francisco 49ers hoje, ele vai fazer um trabalho muito parecido com o trabalho que o Mac Jones fez substituindo o Brock Purdy no ano passado. Agora, em alguns momentos o tape dele é legal sob pressão, em outros nem tanto. A colocação de bola em profundidade não me agrada, muitas vezes atrás do recebedor, não gosto. O trabalho dele no perímetro em profundidade não é legal. É um quarterback que também teve um certo histórico de lesão, não tem o tamanho adequado para mim, na minha visão, para brilhar na NFL, em termos de altura, composição física e tudo mais. É um cara que eu esperava uma evolução grande, isso não aconteceu. Ele recebeu a camisa 18, que é a grande honraria que um jogador pode ter em LSU, e é raro um quarterback receber essa camisa em LSU, e assim, ele frustrou essas expectativas. Mas eu acho que é um quarterback preciso em curta distância, tal, que como reserva na NFL vai ser show de bola, Mac Jones Kids, Garoppolo Kids, enfim. Ok, mas eu não draftaria ele antes do final da 3ª rodada, pensando que eu quero um quarterback reserva, e eu acho que eu prefiro draftar um nickelback, um cornerback para jogar marcando o slot na 3ª rodada, ou um linebacker de 2 descidas, ou, sei lá, velho, até um slot receiver, um running back que não é 3 descidas, por exemplo, o Emmett Johnson de Nebraska. Eu prefiro draftar o Emmett Johnson de Nebraska, que é bom em campo aberto, tal, contribui no jogo aéreo, do que draftar um quarterback reserva na 3ª rodada, honestamente. Então, para mim, ele é um grande Garoppolo Kids. Fernando Mendonça vai brilhar. O Fernando Mendonça, as pessoas oscilam muito as comparações, tem gente que fala que é o Jared Goff mais móvel, tem gente que fala que é o Kirk Cousins mais móvel. Certamente, quando se faz comparações com o Matt Ryan, Kirk Cousins e Jared Goff, eu acho que precisa vir esse anexo do mais móvel, tá? São quarterbacks que... Ele é um quarterback com muita mobilidade, mostrou isso na Red Zone, mostrou isso no playoff do college, um quarterback com muita vontade. A comparação que é feita em relação ao Jared Goff e ao Kirk Cousins, eu não sou muito fã, porque vale lembrar que o Fernando Mendonça foi muito decisivo na reta final. Se você pegar a primeira metade da temporada, o Ty Simpson estava começando a se apresentar com a ressalva de que ele tinha pouca experiência,
mas estava começando a se apresentar, quem sabe, como um cara que ultrapassaria o Mendonça. Aí você pega o final do campeonato, inclusive eles se enfrentaram, o Mendonça fez um trabalho muito melhor. Tem que se considerar que o elenco de apoio do Mendonça na posição de recebedor, inclusive deve ter o Omar Cooper Jr. na primeira rodada, foi melhor. Tem que se considerar que o jogo terrestre de Alabama, o Nick Saban deve ter assistido querendo rasgar a cara dele, porque foi um dos piores jogos terrestres do college football na final da temporada. Tem que considerar que a linha ofensiva de Alabama fez um trabalho bem ruim no playoff, o jogo contra o Indiana Rose Bowl foi terrível, foi um nó tático total que a Alabama tomou. Tem que considerar tudo isso. Mas o Mendonça apareceu em momentos cruciais. O Mendonça teve interceptações em momentos importantes no final do jogo, mas ele se recuperou disso. O Mendonça venceu Miami fora de casa, jogando em Miami na final do college, sendo que ele era de Miami. Então você imagina a pressão na cabeça dele. É um jogador de muita personalidade, ele não é perfeito, ele teve um histórico de jogar com run pass option, eu acho que ele precisa mais de snaps under center, eu acho que ele precisa de mais lapidação para sentir melhor a pressão em alguns momentos, que às vezes dá certo ele fazer barata tonta, às vezes não dá tão certo, mas é um quarterback acima da média, e eu acho que a comparação é mais com o Matt Ryan do que com o Jared Goff. Né, eu falei algumas vezes, para mim ele me lembra o Jared Goff com o Joe Flacco do auge, o Joe Flacco de 2012 que ganhou o Super Bowl, porque o trabalho dele no perímetro é excelente, o back shoulder dele é excelente, é um quarterback que não tem medo de ir em profundidade quando vê uma janela, é um quarterback com personalidade, um líder, e eu gosto do futuro do Mendonça, eu estou mais acima do que muita gente. E muito se fala que a classe é ruim, mas essa classe, pelo Mendonça, ela já vale na posição de quarterback algo interessante. O Ty Simpson vai depender de muito onde cair. Como eu já falei algumas vezes, eu tenho um certo nojinho de quarterbacks que tem só 15 jogos como titular. O histórico não é positivo. Anthony Richardson, Mark Sanchez, Mitchell Trubisky, quem tem menos de 25 jogos como titular, não costuma dar certo na posição de quarterback na NFL. Então o Ty Simpson, de bate-pronto, ele já tem que lutar contra isso. Aí muitos de vocês podem olhar e falar, pô, mas por que esse maluco foi pro draft então? Por que não voltar para Alabama para mais um ano? É muito simples. A classe do ano que vem é consideravelmente mais talentosa. Eu tenho muitas dúvidas que o Ty Simpson seria o quarterback 2 da classe no ano que vem. E ele é o quarterback 2, no mínimo, nesta classe. É impossível colocar o Ty Simpson como menos do que quarterback 2 neste ano. Quem é o Ty Simpson? O Ty Simpson depende de onde cair, porque ele no Los Angeles Rams, ele no San Francisco 49ers, ele com... nos Raiders até, né? Eu entendo o argumento de, o Ty Simpson é um encaixe legal para os Raiders, mas eles vão draftar o Mendonça. Por quê? Porque você tem o Clint Kubiak, que vem de uma árvore West Coast Offense, de colocação de bola precisa para ganhar jardas após recepção, de precisão em curta distância, de boa antecipação, de um bom trabalho no meio do campo, de ser assertivo. E quando eu digo assertivo, não é preciso. Assertivo é tomar uma decisão e ir com essa decisão. Às vezes isso vai contra ele, tá? Deixando claro, é o outro lado da moeda. Mas o Ty Simpson em Rams, 49ers, Raiders, times que têm técnicos, play callers, chamadores de jogada de árvore West Coast que priorizam isso, cara, ia ser fantástico. Mas eu acho que isso não vai acontecer, tá? Existe a possibilidade dos Rams para ele ser um substituto do Matthew Stafford? Existe. E aí muita gente fala, pô, mas aí seria a mesma coisa que ter draftado o Jared Goff e tal. Eu não vejo por aí. Eu acho o Ty Simpson muito mais Brock Purdy, e essa parte da antecipação me pega bastante, Brock Purdy de hoje, não chegando no draft de Iowa State, do que o Jared Goff, por exemplo, tá? Então, é um quarterback que vai depender muito de onde cair. Eu não descarto o Ty Simpson na NFL, mas ele precisa de tempo no banco, e aí pode parecer um contrassenso, porque eu falei que ele tem só 15 jogos e precisa de tempo no banco, mas é porque eu acho que ele precisa aprender bem melhor a ler o pós-snap, ele faz boas leituras pré-snap, especialmente se é zona, se é mano a mano, se tem uma alternativa no perímetro, os alerts, mas o pós-snap eu acho que ele ainda deixa um pouco a desejar. E o que me preocupa em relação a ele, por isso eu coloco uma nota de segunda rodada nele, final de primeira rodada no máximo, é em relação ao corpo dele, porque a gente foi vendo a temporada do college passando e assim, ele sofrendo com várias questões, desde algumas estomacais, tipo gastrite, até o fardo da temporada mesmo. Então, não é um quarterback que me empolga do ponto de vista físico, tá? Você compara ele ao Mendonça, por exemplo, pô, não tem comparação em termos de protótipo. Ele é o Drew Allar, especificamente nisso, também não tem comparação. O braço eu acho que é adequado para a NFL, mas não é tão forte assim. Então, depende muito de onde cair. Para mim é um quarterback de final de primeira rodada no máximo, mas eu escolheria ele realmente na segunda. Eu não subiria para a primeira rodada para pegar o Ty Simpson. E vai depender muito do que acontecer aí, de onde ele cair e se ele vai ter um elenco de apoio bom e tudo mais. O Carson Beck, cara, o Carson Beck ele é da prateleira Quinn Ewers. Muitas vezes eu fazia lives e as pessoas falavam, vamos falar de quarterback, tal, Quinn Ewers, o que você acha? Assim, Quinn Ewers é horroroso. Dito e feito, né? Quinn Ewers caiu para o final do terceiro dia, Miami escolheu e os caras trouxeram Malik Willis e Quinn Ewers não vai ter oportunidade. Ah, mas o Carson Beck, ele tá tanto tempo no college, porque Georgia foi longe com ele chegou na final do college com Miami, papipopopó. Ele é muito ruim, gente. Assim, ele é muito, muito ruim sob pressão. É uma coisa absurda o que esse cara é ruim sob pressão. E eu tô falando isso faz muito tempo.
Muito tempo. Eu torço para dar errado? Pô, é lógico que não. Eu acho que essa é uma ressalva que eu vou fazer no top 5 de quarterbacks, eu vou fazer agora também. É óbvio que eu não tô torcendo para dar errado. Longe disso. O ideal seria para a gente vender aqui o draft, para fazer mais vídeos, que a gente tenha bons quarterbacks como prospectos. E às vezes a gente se surpreende, como dito. A pior classe dos últimos 10 anos é a classe do Kenny Pickett. A última escolha do draft é o Brock Purdy, que virou o melhor quarterback da classe. Pode acontecer. Pode acontecer com o Klubenek, com o Nils Myers, quem sabe. Pode acontecer com o Drew Waller se for ultra lapidado e ele subir a evolução dele? Pode, entendeu? Não são pessoas prontas como ser humano e como jogador, essa galera. Óbvio que não. Mas a gente tem que fazer uma projeção, tá? E nessa projeção, para mim, o Carson Beck é um Garoppolo Kids. Se eu tivesse o Carson Beck como reserva, eu estaria muito tranquilo com isso. Assim, ok, um cara experiente, teve 6 anos de college football, é preciso em curta distância. Mas o Carson Beck teve interceptações medonhas, inclusive no final da final do college football. Teve 3 jogos, se eu não me engano, que Miami vai pro buraco por conta de interceptação dele no final. Quarto período, se ele já tem problema sob pressão em quarto período, é ainda pior, mas ele tem certa virtude, né? Você olha, por exemplo, essa precisão em curta distância e tal. Então, para mim, é um reserva, é um Garoppolo Kids. Não acho que vai dar muito certo na NFL, até porque foram 6 anos e não mostrou tanto mais evolução. E segue o baile, assim, tem quarterback que já tem experiência de 2, 3 anos na NFL, se não me engano, o Carson Beck, ele é da classe do CJ Stroud, do ensino médio. Tipo, ele se formou com o CJ Stroud, e aí, o CJ Stroud, claro, tem seus problemas, mas já tem experiência de playoff na NFL. Eu acho que o Houston Texans vai renovar com ele. O Carson Beck estava no college ainda, saiu de Georgia, foi para Miami e tal. Eu sei que ele chegou no final do college, mas eu queria lembrar isso a vocês. Não é porque o maluco chega na final do college que ele é um bom quarterback. Vocês se lembram do Will Howard? O tanto de gente falava, pô, mas como assim? Ele não vai ser titular, ele não vai ser draftado cedo? Não, não vai. E ninguém nem lembra que ele existe. E assim, todo respeito ao cara, mas é capaz que Pittsburgh draft o Drew Waller, eu acho que isso vai acontecer, para ter um projeto enquanto o Aaron Rodgers volta, e o Will Howard vai ficar pelo meio do caminho, porque ele tem limitações, o Quinn Ewers também. O mundo é cruel com quarterbacks na NFL, né? Não tem o que fazer. Garoppolo Kids, Garrett Nussmeier de LSU, Clayton Kubiak de Clemson, Carson Beck de Miami. Projeto, jogadores que precisam de muita lapidação, quem sabe dá certo. Drew Waller de Penn State, Cole Payton de North Dakota State, Taylor Green. Eu não sei se coloca o Taylor Green aqui na frente, tá? O Drew Waller eu vou colocar aqui na frente, pronto. Como passador, o Taylor Green não me agrada muito, mas tem potencial. Depende de onde cair o Ty Simpson, de Alabama, que tem só 15 jogos como titular, e o corpo não é muito de quarterback de NFL. E vai brilhar para mim Fernandito Mendonça. Um beijo carinhoso para todos vocês, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e a gente volta com mais vídeos em breve aqui neste crucial canal. Até a próxima, fizemos só o que podíamos, e eu preciso cortar o cabelo, eu sei. Tchau.